Olá! Sejam bem-vindos ao Venham a Mim podcast. E chegamos ao último episódio da série Abraão, pai de uma grande família. O que será que vai acontecer hoje, hein? Vamos descobrir? Com o nascimento de Isaque, Abraão começou a ver a promessa de Deus se cumprir. Ele seria pai de uma grande família. Ele sabia que sua família cresceria através de Isaque. Passado um bom tempo depois, e Isaque já havia crescido, Deus disse a Abraão que levasse seu filho a um monte chamado Moriá, e lá ele teria que entregar o seu filho como sacrifício a Deus. Naquele tempo, as pessoas ofereciam um animal a Deus em forma de adoração e também para pedir perdão a Deus por seus pecados. Para isso, eles escolhiam o melhor cordeiro e entregavam a Deus num altar, como se fosse uma fogueira. Abraão ficou muito triste e confuso, pois o Senhor disse várias vezes que ele teria uma grande família. Mesmo assim, ele confiava muito em Deus e decidiu fazer o que ele pediu. Ele pegou um jumento, levou Isaque e 2 servos com ele. E levou também lenha para fazer um grande altar a Deus. Eles viajaram por 3 dias, até que Abraão viu um monte. Então ele disse para os seus servos aguardarem enquanto ele e Isaque iriam adorar ao Senhor lá no monte. Chegando lá, Abraão começou a arrumar a lenha em cima da pedra para fazer um grande altar, como uma fogueira bem grande. E ao invés de colocar um cordeiro para ser sacrificado, Abraão colocou Isaque. Ele amarrou e deixou ele sobre o altar. Quando Abraão já ia sacrificar o seu filho, um anjo apareceu e disse: Abraão, Abraão, não faça nada com esse menino. Deus sabe que você confia nele e confia na promessa que ele fez a você. Abraão ficou muito feliz e adorou a Deus naquele lugar e colocou o nome daquele monte de O Senhor Proverá. E pela 2ª vez, o anjo chamou Abraão e disse: Por causa dessa atitude, por você não ter negado seu filho, o seu único filho, Deus o abençoará muito. Sua família que virá depois de você será tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e através deles todas as pessoas da terra serão abençoadas. Nossa, essa história parecia que iria ter um final bem triste, né? Mas ainda bem que não. Abraão era mesmo um homem de muita fé. Ele acreditava muito mesmo em Deus, vocês não acham? Abraão amava muito Isaque, era o único filho dele, mas a pessoa mais importante para ele era Deus. Por isso ele mesmo triste e confuso com o pedido do Senhor, ele decidiu obedecer. Lá em Mateus 22:34 diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso quer dizer que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, assim como estava na vida de Abraão. Mas outra coisa muito importante que aprendemos com a história é que hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios a Deus. Lá em João 3,16 diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Hoje, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Ele já morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele se entregou em sacrifício por amor a todos nós. E para aqueles que acreditam nele, ele oferece uma nova vida, sem condenação, limpos de todo o pecado. E quem pediu essa história foi o Isaac Félix de Souza. Olha só, o mesmo nome do filho de Abraão. Muito obrigada por pedir essa história, Isaac. Um beijo para você e sua família. Também queria mandar um beijo para Manuela e a Isadora, que amam ouvir as nossas histórias. Esse foi o último episódio da história de Abraão. Nós já contamos outras histórias que aconteceram depois, como Rebeca, a esposa de Isaac, lá no episódio Rebeca. E também contamos a história dos filhos de Isaac, no episódio Jacó e Esaú. Toda a história sobre a vida de Abraão você pode ler a partir de Gênesis 12. E por hoje é só. Nos siga lá nas redes sociais, @venhamaminpodcast e também lá no YouTube. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!